Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos fazer o review da minha distância focal preferida na minha marca que me patrocina, ou na marca que me patrocina, não é minha, que raio de coisa para se dizer, na marca que me patrocina. Portanto, antes de intro, só quero deixar um disclaimer para quem não viu o vídeo da 50mm. Eu sou sponsored pela Sigma. A Sigma emprestou umas lentes para eu fotografar. Estou a fazer o review por mim. Não tenho que lhes dar explicações, não tenho que falar bem, não sou obrigado a falar bem. Tudo o que eu vou dizer é completamente verdade e também vou dizer coisas más, obviamente, porque nem tudo é perfeito. Portanto, intro. Ora bem, 85mm. É a minha distância focal preferida, é a lente que eu gosto de andar com ela para todo lado, seja ela qual for, de que marca for. 85mm é um sweet spot para mim, enche-me as medidas do olho e tenho aqui uma 85mm da Sigma que eu gosto imenso. Ora bem, é a 85mm 1.4, é um autêntico canhão. Está montada na minha R5, portanto o corpo já não é pequeno e, como podem ver, é uma lente gigante, é uma lente muito pesada, portanto vamos já começar pelo mau. É uma lente gigante e é uma lente muito pesada, portanto, para quem gosta de andar com várias lentes atrás, como é o meu caso, numa mochila tem que racionar o vosso espaço diferente, porque esta lente vai ocupar muito espaço, vai-vos sair pesada, digamos assim, às costas, se gostarem de fazer caminhadas e tirar fotografias pela natureza, etc, etc. É uma lente que eu não sei se recomendo para esse tipo de pessoas. Agora, para mim pessoalmente, como é a minha lente ou a minha distância focal preferida de longe, esta lente é super capaz, em termos de qualidade de imagem é uma coisa fantástica, gosto imenso, estou completamente apaixonado pela qualidade de imagem desta Sigma 85mm, tem obviamente o downside do tamanho e do peso. Eu gosto de fazer muito street photography, não é uma lente que vos deixem em paz, ou seja, há aquelas lentes pequeninas, ninguém liga, está-se bem, há aquelas lentes gigantes que vocês levam para a rua e as pessoas começam a olhar de lá tipo, ei lá, está ali um fotógrafo, até se desvia um bocado, vocês estão a ver, e então é uma lente desse tipo, já é uma lente tipo canhão que já incomoda um bocado as pessoas se virem. Portanto, se querem passar despercebidos, não é a lente para vocês. Se querem qualidade de imagem a 85mm, é a lente ideal, pelo menos 85mm, que eu até hoje acho de longe a melhor. Obviamente que com os downsides que tem que se fazer aqui tem que se pensar se vale a pena, se não vale, mas eu, honestamente, sou fã desta lente. Como vocês vão vendo com as imagens que vão aparecendo, em termos de qualidade, em termos de detalhe, em termos de tudo o que é relacionado com a fotografia em si, diretamente, não tenho nada a dizer. Perfeito, ou tanto quanto possível, não é? Nada é perfeito, mas sim, é um downside da lente ser tão grande e pesada. Obviamente que isto não é só um problema da Sigma, é um problema de todas as lentes que têm uma abertura muito grande a partir de 85mm, daí para cima, se tiverem uma abertura muito grande, ficam lentes muito, muito grandes e muito pesadas, devido aos elementos de vidro que têm, etc, 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 e à construção, é isso. Gosto muito da lente, não tenho assim grande coisa de mal a dizer. Se viram o meu vídeo anterior, viram que a 50mm batia-me nos dedos, especialmente no corpo antigo da Sony, que era tinha o punho ligeiramente mais pequeno. Esta, como podem ver, tem bastante espaço. Nunca toquei com os dedos na lente, digamos assim. Nunca houve aquele bater de dedos na lente, portanto não há esse problema. A lente tem uma construção diferente, portanto tranquilíssimo. A lente não tem botões extra, não tem anéis extra, que é uma coisa que eu gosto imenso, porque não uso. Para quem usar é mau, mas para mim pessoalmente é bom. Não gosto daqueles extras, não gosto de botões de lado, não gosto de anéis de abertura, não gosto nada disso. Eu quero uma lente simples, bem montada, eficaz, e quando é uma Prime, obviamente, só com o anel de zoom. É só isso. A 85, como podem ver em cima, tem aqui, espero que consigam ver, tem aqui um painel de distância focal, digamos assim, o que é bom para certos trabalhos, se bem que hoje em dia, honestamente, cada vez menos dou por mim a usar este distanciómetro,
seja lá qual for o nome disto. Cada vez dou por mim a usar menos, portanto as máquinas já têm um foco espetacular, portanto cada vez dou por mim a usar menos, mas não me atrapalha, está ali, quando for preciso usa-se, quando não é preciso não se usa, não é como os botões e os anéis que às vezes atrapalham um bocadinho, portanto, é por aí. Diria mesmo que o único downside desta lente é o peso e o tamanho. De resto, é uma lente que eu gosto imenso, é uma lente completamente recomendada. Assim que um amigo meu fotógrafo soube que eu era patrocinado colaborador Sigma, a primeira coisa que ele me pediu, a brincar, obviamente, eu não vou roubar ninguém, foi para eu roubar uma 85mm deles, uma 85mm Art, da gama Art, que é exatamente esta que eu aqui tenho, e eu agora, eu já sabia que era boa, mas eu agora consigo perceber porque é uma lente que realmente não me importava de ter no meu dia-a-dia, e vou ter que se calhar vender um rim para ir comprar uma, mas tudo bem, não há problema. Acho que estamos, para quem gosta de 85mm, acho que estamos um bocado spoiled, temos escolhas muito boas e começando em preços muito baixos até preços lá acima com qualidades espetaculares. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e até à próxima.